Picão preto, planta encontrada por todo o Brasil e indicada para problemas hepáticos, até a erva baleeira, que tem um cheiro forte de peixe, usada como cicatrizante e anti-inflamatório. Essa planta ela vai se desenvolver muito bem a partir... O professor Furlan é o responsável pelo Departamento de Ciências Agrárias da universidade e está desenvolvendo pesquisas sobre a utilização de plantas medicinais para conter doenças que atacam a lavoura. A capuchinha é uma planta que basicamente... Nessa aula para os alunos da faculdade, ele explica como a capuchinha, uma planta originária do Peru, pode servir de alimento e ainda ser usada na fitoterapia e no combate a pragas. Essa planta, que é uma ornamental, ela é usada muito na agricultura, principalmente na Europa, porque ela atrai muito a lagarta que ataca a couve. Então, às vezes é interessante para o produtor de hortaliça ter alguns canteiros de capuchinha ou chagas, principalmente para atrair essa lagarta para a capuchinha. A capuchinha, às vezes as pessoas são enganadas e compram como se fosse alcaparras. Pagam bem mais caro e, na verdade, estão comprando um condimento de uma planta que é espontânea. Em climas mais frios, por exemplo, como Campos Jordão, ela ocorre espontaneamente e a população nem se dá conta de que ela pode ser comida, pode ser usada como ornamental. A natureza é mesmo um laboratório, com possibilidades infinitas. Até as plantas consideradas daninhas são muitas vezes instrumento que ajudam o agricultor. Esta é a erva de São João, comprovada cientificamente como analgésico, ela é indicada também para combater o reumatismo e a artrose. E quem diria, onde ela estiver, há indicação de que o solo é rico em nutrientes. Só que se a erva de São João estiver no mesmo canteiro que outras plantas, ela vai criar problemas. A erva de São João, ela tem uma defesa muito grande para se desenvolver. Então, essa defesa faz com que as plantas que estão ao redor diminuam a sua produção. Então, você tem, por exemplo, alguns experimentos em que se deixou a erva de São João no meio de algumas culturas, como o trigo, em que a produção caiu 30%. Os pesquisadores da Universidade de Taubaté fazem muitas experiências para comprovar o uso dessas ervas na agricultura. Outro exemplo é o confrei, conhecido como cicatrizante e depurativo. O confrei pode aumentar a qualidade do adubo orgânico. Rico em nitrogênio, ele contribui na melhoria da compostagem. A mil-folhas, indicada para problemas estomacais e circulatórios, pode ser usada para enriquecer o adubo. Estas ervas também ajudam a afastar insetos das hortas. O alecrim, uma planta aromática usada como condimento, tem esta função. A caatinga de mulata, recomendada como vermífugo, espanta as formigas que adoram uma verdura bem fresquinha. A losna, indicada para males do estômago, combate o pulgão, que também tem preferência por hortaliças. Os insetos, eles têm algumas maneiras de enxergar os alvos. Então, quando você diversifica muito, as pragas, elas não conseguem achar facilmente aquela planta que geralmente ele ataca especificamente. Então, o primeiro passo seria uma diversificação. Vários tipos de plantas no mesmo local. Uma espécie só, a gente vai ter problemas muito maiores do que quando você tem uma diversidade de espécie. Agora, se você acrescentar essa diversidade, plantas aromáticas, como por exemplo, alecrim, manjericão, alho, essas plantas têm um poder de repelir pragas. Então, além de você ter uma diversidade em que você dificulta para a praga achar a planta, você também tem uma série de substâncias no ar que repelem essas pragas. Uma receita caseira de emergência para combater os pulgões é o fumo de corda, vendido em feiras e mercados. Basta misturar o fumo bem picado num copo de água ou outro recipiente que possa ser fechado. Depois de um dia, é só coar, misturar com mais 2 litros de água e borrifar nas plantas. O efeito é imediato. Para se ter um canteiro ou uma horta saudável, é preciso respeitar o clima. Uma planta adaptada é sempre mais resistente e mais fácil de ser cultivada. Mas há também outras recomendações.
Se onde você planta venta muito, deve ser feita uma proteção contra esse vento. Não uma espécie de muro. Pode ser algumas plantas como, por exemplo, primavera, alamanda, mesmo até cana pode ser usada para proteger desse vento. Não pode ser uma cobertura compacta, senão forma redemoinho. O segundo aspecto é evitar que se plante espécies muito altas na face norte, porque o sol ele tende a uma inclinação para o norte e sombreia a planta na face sul. Seguindo essas instruções, a importância das plantas medicinais pode ir além das funções curativas, tão difundidas pela sabedoria popular. Elas podem ajudar a conter o desequilíbrio na lavoura, de forma natural, e ainda aumentar a produtividade sem o uso de produtos químicos. Mais detalhes sobre o uso de ervas medicinais na agricultura, pode escrever para o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. O endereço da única universidade municipal do país é Rua 4 de Março, número 432, Taubaté, São Paulo. CEP 12.020-270. Despertar o hábito da leitura, resgatar a memória do país e a necessidade de criar. Tudo isso, o educador Maurício Leite consegue fazer com a ajuda das crianças. A experiência ele adquiriu trabalhando com crianças carentes da Ilha do Bananal, no Mato Grosso. Lá, Maurício implantou uma oficina de arte, onde passou a ensinar a fazer brinquedos. O projeto foi tão bem sucedido que ele decidiu divulgar não só o trabalho das crianças, mas outras ideias para ampliar a percepção infantil. Agora, Maurício percorre o Brasil com exposição e provando que o brinquedo é uma porta que se abre para o mundo. Este jardim zoológico ganha vida no mundo imaginário das crianças. Um a um, elas esculpiram os bichos, retocaram as asas e os bicos, pintaram os olhos, coloriram as penas. São aves, répteis e insetos que os moradores da Ilha do Bananal, no Mato Grosso, estão acostumados a encontrar quase todos os dias. Assim como encontram o buriti, esta árvore que aparece nesta foto atrás deste grupo de pessoas, que também está nesta ilustração e, mais bela ainda, nesta fotografia. É uma palmeira, típica do Cerrado, encontrada em terrenos baixos e alagados como beiras de rios e igarapés. As crianças da Ilha do Bananal juntam a madeira leve dos talos do buriti com a inspiração da natureza. É este material que elas utilizam para esculpir não só os bichos, como todos os brinquedos que aprenderam a fazer. Os brinquedos, eles são populares e tem essa preocupação do estudo científico em torno da peça, o que envolve o movimento, né? Além de representar uma coisa que é da região, que é comum na região, socar coisas com pilão, não é? Tem a questão do movimento, que não é a pilha, não funciona com eletricidade, com nada, né? É um movimento, um impulso manual, e você consegue, né? Maurício Leite é teatrólogo e educador. Há mais de 20 anos trabalha com indígenas das tribos Tapirapé e Carajá e com as crianças pobres do norte do Mato Grosso. Com o projeto Buriti, os meninos ganham brincadeiras e lições ambientais. O que interessa com esse trabalho aqui é a retomada da memória nacional através do brinquedo. Muitos brinquedos aqui a gente trouxe do início desse século, do final do século passado. A gente mantém uma pesquisa contínua
com as pessoas idosas da região, como que elas brincavam quando elas eram crianças, né? E o que a gente pretende com isso também não é comprar uma briga com brinquedo eletrônico, nem com brinquedo comprado na loja, que eles são muito bons, né? O videogame é muito legal, o carrinho de controle remoto é muito legal, mas é muito legal também a criança fazer o brinquedo dela, né? Por que não ter essa experiência também da fabricação caseira do brinquedo, né? E isso aqui é muito simples. Com paus, pedras, papel e galhos, dá para juntar todos os bichos e fazer jardins imóveis. Quase um zoológico de verdade. Esta exposição itinerante vai ser levada para os Estados Unidos e para alguns países da Europa. Vai ser vista principalmente por crianças, que chegam para deixar longe o silêncio e dar vida a esta floresta de buritis. Olha, com dente de tudo. Que legal. Tem que pagar? Alpiste é isso aqui, ó. A sala principal da exposição, que acontece em livrarias de São Paulo, se transforma em sala de aula. As crianças urbanas e desacostumadas a encontrar bichos aprendem um pouco mais sobre um mundo que pertence a crianças bem diferente delas. Olha como é que é feito, ó. De madeira. Tudo emendado, né? Sabe com que madeira que é feito isso? Com essa aqui, ó. Elas prestam a maior atenção nas explicações e mesmo quando não têm ideia do que estão vendo, arriscam palpites. Por isto que este flamingo é confundido com um time de futebol. O time é Flamengo. E a ave? Qual o nome daquela ave? Flamingo. O que está exposto não é colocado à venda, mas muitas reproduções podem ser compradas pelas crianças. É uma forma de ajudar a levar adiante um outro projeto. Agora, com estas e outras exposições, Maurício tem um objetivo: conseguir cada vez mais fazer malas de leituras. É um projeto que ele bolou em 86 e que quer levar para as escolas de todo o Brasil. É uma caixinha de surpresas. É 2, é 3 e olha a macacada! Fazendo graça, Maurício tira da mala um generoso arsenal educativo. São bonecos que ajudam nas interpretações de personagens, tintas para caracterizar, um gravador com fitas de contos e histórias e livros, muitos livros. Chique, chique da chilique. Fala comigo. Chique, chique da chilique. Tac, tac, dá ataque. Tac, tac, dá ataque. Tique, tique, dá um tique. Tique, tique, dá um tique. Trique, trique, dá um traque. Trique, trique, dá um traque. Tranco, trinco, crique, craque. Tranco, trinco, trique, traque. A mala de leitura serve exatamente para fazer estas crianças se apaixonarem pelo ato de ler. Uma tarefa fácil quando se sabe ensinar, já que ler pode ser tão divertido como qualquer uma das brincadeiras inventadas pelos meninos da Ilha do Bananal. Gostei da fazenda. O que você gostou na fazenda? Gostei da carroça que o cavalo estava puxando. Gostei das tartarugas. Você lembra do que são feitos todos esses bichinhos? De coisa de árvore. É de uma árvore chamada buriti, não é? É. Você lembra se eles derrubam a árvore para fazer? Não, é só um pedaço da árvore. Tá assim. E corta assim. Um talo Um da pedaço. árvore. É. O que você pensa dessas crianças que fizeram todos esses bichos? O que você sabe Eu delas? acho legal porque é longe da onde compra brinquedo e eles fazem com a mão mesmo. Brincar é a linguagem universal das crianças. É uma chave para a comunicação entre civilizações diferentes que vivem no mesmo planeta. É um jeito divertido de conhecer costumes e a própria natureza.
Ele viu o crocodilo? Na Flórida, Estados Unidos, o turismo ecológico atrai investimentos para preservar a vida no pântano. Em quase todo o território americano, as 4 estações são bem definidas. Mas no sul da Flórida, só existem 2, a estação da seca e a da chuva. Apesar do clima contrastante, flores, plantas, animais e pássaros convivem em perfeito equilíbrio. Mas o pântano só conseguiu sobreviver depois da compra de seus 200 hectares pela Companhia de Energia Elétrica da Flórida. Nos últimos 20 anos, o ecoturismo vem sendo implantado na região. Os visitantes levam dinheiro para projetos de manutenção do pântano. Em troca, recebem informações sobre as espécies que vivem lá há milhares de anos. Turismo com educação ambiental é uma das soluções para explorar os recursos naturais com preservação. Alcatrazes é um dos mais importantes arquipélagos